tem um desafio que é em relação a politizar isso, ou seja, colocar a questão racial. E a questão racial, normalmente na sociedade a gente vê que ela só aparece para menosprezar e não para ser problematizada. Então, você está racializando a discussão. Sim, estou racializando, mas não no sentido de dizer que branco é menor, índio é menor, negro é menor. Não, estou racializando no sentido de entender que a gente viveu a maior escravidão do mundo. Ser qualquer coisa e ser negro tem uma diferença, né? Vai fazer diferença sim na hora que você for na galeria e você é o único negro, na hora que você estiver numa vernissagem e a pessoa da vernissagem pergunta se você trabalha lá, se você não é um artista, a pessoa que olha para sua foto e fala, mas você tirou isso da favela? Isso são experiências que eu vivi como artista em galeria. Se você não problematiza isso, realmente isso vira uma coisa assim meio fantasma na sua vida que você deve se afastar. E de quando em quando isso cai na tua cara de qualquer jeito. Ou é problematizado isso e isso se transforma realmente em parte do teu trabalho, né? Parte do que é constitutivo do trabalho. Encara esse atravessamento, essa coisa que te atravessa, que é uma noção identitária negra, num país que teve a maior escravidão da história. Por várias vezes eu tive que defender em debates a questão sobre ser arte política ou não. E aí esse rótulo de arte política ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque o arte política ele pode te colocar dentro de um recorte temporal que parece que o que você está fazendo implica só nesse momento. É só enquanto tem o OPP. É só enquanto tem a questão do negro na TV. Isso daí é temporal. E, portanto, sua arte, ela não está no mesmo patamar Van Gogh, não está no mesmo patamar do Beethoven, não está no mesmo patamar nem do Jeff Koons, nem do Jasper Jones, nem do Manuel Bandeira. E isso é uma armadilha, porque é óbvio que toda a manifestação que tem uma certa consistência poética, ela é atemporal, por mais que ela toque numa questão temporal super clara, ela é atemporal. E essa despolitização, ela acontece desde o modernismo. Grande parte das obras modernistas que a gente conhece de artes visuais, desde os impressionistas, falavam sobre temas políticos claros. Só que na forma de contar a história da arte, vai se apagando essa dimensão política e a gente volta naquilo que a gente estava falando da arte pela arte. De que ele pintou dessa forma porque era uma questão estética, da arte pela arte, era aquela discussão. E ignora que existiam motivações políticas claras. Tem um caminho da arte contemporânea que a gente aprende na universidade, na leitura sobre arte contemporânea, que ela não tem função. Que a arte em si é o espaço de não ter a função. Ou seja, ela não tem a noção de eficiência, nem a noção de função e, portanto, é libertária. Portanto, permite caminhos e reflexões que, se estivesse preso a uma objetividade, nunca iam existir. Então, é o espaço de não ser. O modernismo cria isso daí e vai defender essa ideia da arte pela arte, que não teria uma função. Entretanto, partindo para outro caminho, se a gente vê a arte contemporânea hoje em dia, ela, além de ser um ativo super importante, um commodity que circula o mundo inteiro, com peças que... Um prato do Jeff Koons desse tamanho, que vale o preço de um topo de uma montanha inteira em Minas, sabe? Essa ideia de commodities girando, ou seja, como você transforma o que é esse dinheiro imaterial em algo material e que vale muito, e que está concentrado todo esse valor lá, e que pode então ser negociado uma forma de uma certa moeda. E também a arte contemporânea hoje em dia, no mundo cognitivo, capitalismo cognitivo, ou seja, o capitalismo da percepção, que é o que a gente vive. Hoje em dia as grandes empresas gastam metade do seu orçamento na imagem. Não é produzindo uma coisa concreta, é na cognição, na como a gente percebe a marca, ou a circulação, a identidade e tudo mais.
Nesse capitalismo cognitivo, a arte contemporânea é, digamos, a reserva criativa. E aí, para o mundo contemporâneo, é fantástico, porque você paga pouco para isso. A cada dia nascem e surgem inúmeros artistas nas escolas todas, fazendo inúmeras experiências de materiais, experiências de linguagem, experiências estéticas, experiências do corpo, e que depois isso daí pode ser simplesmente retirado, sem nenhum valor, sem pagar nada, royalties para ninguém, retirado e colocado como um produto. Quando a gente cria no sentido de uma intervenção, ou quando a gente, melhor dizendo, ocupa com o sentido de uma intervenção, ou seja, ocupa, mas não para jogar as mesmas regras, tentando reinventar as regras, a gente empurra as instituições e esses circuitos, a gente amplia um pouco esses limites institucionais e ao fazer isso a gente está criando novos espaços. Então, por exemplo, imaginar a exposição que a gente fez no mar. Naquele momento que a gente estava falando, tinha exposição lá. Aquilo, para o mar, foi inaugural. Uma arte urbana daquela forma, feita com aqueles coletivos e da maneira como a gente conseguiu articular e ser o primeiro curador negro dentro do mar a fazer uma exposição lá, tudo isso alarga o espaço da instituição. Agora, é claro que tem certos demandas que nem mesmo o alargamento dá conta, que é preciso realmente criar um espaço novo, criar um espaço que é o espaço de realização. Mas os dois andam coligados, andam juntos. Porque facilmente, a partir dessa pergunta, pode cair na ideia de que criar espaços é ser independente. E ser independente é não dialogar com os espaços vigentes e os circuitos vigentes. E isso é um caminho romântico. Romântico no pior sentido da palavra, romântico no sentido heróico, de que, vou mudar o mundo eu. Não, a gente vai mudar o mundo quando a gente consegue criar essas tramas de transformação, essas tramas de atravessamento, e que já está em curso. Não é que ela vai ser inventada por uma série de jovens que vão para o meio do mato criar uma comunidade hippie. Não, isso já está em curso historicamente. Há 400 anos, pessoas se organizam fora do esquema hegemônico da sociedade. E nesse sentido, não é que não exista hierarquias. Hierarquias podem existir e, muitas vezes, em comunidades tradicionais, as hierarquias são bem claras e bem verticais, como, por exemplo, num terreiro. Você tem a mãe de santo, o pai de santo, eles são a autoridade máxima dentro da história, quer dizer, respondem aos orixás, que na verdade estão acima deles, mas essa ideia de que existe uma dimensão comunitária sendo produzida, mesmo que tenha essa noção hierárquica, não é a que a gente conhece, uma noção em que esmaga o indivíduo, que tem uma outra possibilidade de se articular como ser humano, como indivíduo na sociedade e em uma coletividade. E aí tem a ver com a noção de terra compartilhada, de riqueza compartilhada, a noção de produção de conhecimento compartilhado, de uma produção que ela não está detida na mão de alguns, de que ela pertence a essa comunidade. Agora, vou ser bem honesto que nessa pesquisa e com os coletivos envolvidos nessa forma de investigação, ganhou a vida capitalista da cidade. Quer dizer, se a gente estava investigando no sentido de ser uma ação e um gesto, sair e partir para um outro modelo, criar outras dimensões de compartilhamento da nossa vida, como eu, você, que todo mundo pode organizar uma outra forma de viver na cidade, olhando para os quilombos, olhando para algumas experiências. Mas o que a gente viu na nossa geração, muito claramente, é que o padrão classe média e os anseios do padrão classe média, eles esmagam qualquer projeto coletivo.
a pergunta certa em um contexto certo pode ser revolucionário, pode simplesmente destruir tudo que está estabelecido como norma. E a perguntação, ela vem coligada com outro processo que nasce dos coletivos de São Paulo, alguns que eu faço parte, mas que é uma coisa que meio que se contaminam todos por essa ideia de investigação-ação. Como produzir um conhecimento no meio termo? E um conhecimento que ele está ligado e implicado na sua ação, na sua existência no mundo. Aí vem essa ideia de investigação-ação. Pesquisar e ao mesmo tempo criar. E esses dois processos estarem interligados sem uma metodologia fixa. Esse é um ponto super importante, a própria ideia de metodologia, ou seja, de um método que você vai seguir todas as vezes, ela é um pensamento ocidental que mata as possibilidades artísticas. Quer dizer, a investigação-ação é exatamente o processo de ir encontrando as perguntas, encontrando as situações, encontrando as intervenções. É como levantar a poeira para poder sentir o cheiro dessa poeira, né? E essa produção de conhecimento e essa forma de estar implicado no conhecimento é um novo paradigma do mundo. Quer dizer, é muito claro que as universidades e o conhecimento acadêmico não dá conta do que é o ser contemporâneo hoje em dia. Quer dizer, como o conhecimento que a gente produz, ele está implicado no filme, ele está implicado na foto, ele está implicado no texto poético, ele está em tudo, tá? Em todas essas manifestações múltiplas da nossa identidade.